vezes que eu vou preparar uma mensagem para o culto de ceia, eu fico muitas vezes me perguntando a respeito disso. Eu pergunto para Deus o que realmente eu preciso falar sobre esse momento que nós vamos estar em mesa. Porque ceia é um lugar de comunhão, um culto de celebração. Um lugar que ao mesmo tempo que nós devemos nos alegrar, é um momento que a memória muitas vezes lembra de coisas que na semana a gente esquece. Em partes, queridos, também a gente muitas vezes lembra de Jesus no domingo à noite, porque a segunda não nos permite pensar em Jesus. Isso é muito ruim, porque isso dá crédito ao inimigo que muitas vezes leva a pensar: será que realmente Deus, Ele não é maior do que as nossas vontades? Porque se eu consigo lembrar dele no domingo, por que eu não lembro dele na segunda? Será que o meu amor é tão intenso, é tão aquecido por Ele? Será que eu tenho um amor tão grande por Deus que Ele não é um Deus que eu esqueço quando a segunda começa? Mas que eu sempre tenho pensado sobre isso. Deixa eu trazer uma reflexão. Se eu sou lembrado se eu sou lembrado só no domingo e não sou desejado na segunda, eu sou aquele que estou encaixado na tua agenda. Eu sou aquele que faz parte de um ritual religioso na tua vida. E isso é muito perigoso. Como que eu não vou ansiar pelo meu Deus depois do domingo? Como eu não vou construir com Ele um relacionamento de intimidade depois do domingo? Como eu não vou ler as Escrituras depois do domingo? Porque tudo que eu faço pós-culto é denúncia de relacionamento. E a pergunta assim, que eu quero deixar para você é: como está o teu relacionamento com Ele depois que o culto acaba? Aí você pode dizer assim: pastor, é só no culto mesmo que eu relaciono com Deus. Eu não consigo lembrar dele na segunda, eu não consigo lembrar dele na terça-feira. Eu tenho muita coisa para fazer e eu não consigo parar para passar tempo com Deus. E diversas vezes nossas guerras, nossas lutas internas, nossas batalhas estão grandes, estão nos desgastando porque a gente não constrói uma vida pós-culto com Jesus, um relacionamento com Ele, de intimidade. Isso é muito perigoso para esse tempo, porque se a gente está vendo que a coisa está ficando estreita, que Jesus está quase nas portas, a gente perdeu a capacidade de ter temor a Deus. Nem vou usar a palavra medo para você não. A gente perdeu essa capacidade que diante dele a gente vai ter que prestar conta de tudo. Eu me lembro logo que a gente se converteu, assim, que logo na conversão, tinha aquele filme do arrebatamento. Beleza, eu olhava que você ficava uma semana tendo pesadelo, com medo de Jesus voltar, do meio da noite. Dava um temporal, dava um raio, Jesus voltou, dava um relâmpago e eu já gritava de casa: mãe, porque se a mãe não está pronta, ela foi e fiquei. Mãe é certo que vai para o céu. Eu tinha medo, meu Deus do céu, Jesus vai voltar e eu vou ficar. Jesus não tem medo, Jesus vai voltar e eu vou ver. Mas isso aí, fazer o quê? As pessoas estão assim hoje. Fazer o quê? Eu tentei, né? É assim. E Deus tem falado no meu coração que talvez isso seja de uma ferida que não devia ter sido curada. Então hoje o tema da mensagem seria esse: Jesus em minha vida é uma ferida aberta que não se fecha. Essa é a mensagem hoje que eu tenho para você. Que eu dizia a Deus: o que o Senhor é? Eu sou aquela ferida na tua vida que eu não vou fechar. Porque se eu fechar, tu não vai sentir mais. Abra comigo a palavra de Deus. No Evangelho de João, capítulo 20. Não acredito. Se for Jesus, vai acreditar. Vai.
Não, vocês combinaram isso, né? Aleluia. João capítulo 20, versículo 24. Vamos lá. Tomé, chamado Dídimo, um dos 12, não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram: vimos o Senhor. Mas ele disse: se eu não vi as marcas dos pregos nas suas mãos, não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser a minha mão do seu lado, não vou crer. Versículo 26. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem trancadas as portas, Jesus entrou, pôs no meio deles e disse: paz seja com vocês. E Jesus disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja as minhas mãos, estenda a mão e coloque-a do meu lado, pare de duvidar e creia. Disse Tomé: Senhor meu e Deus meu. Então Jesus lhe disse: porque você viu, você creu, felizes são os que não viram e creram. Sabe o que é interessante? Porque nessa palavra aqui, queridos, nesse evangelho, nesse momento aqui, está falando de Jesus que ele ressuscitou, mas ele ressuscita e algo ele não deixa fechar na vida dele. São as feridas. Jesus já tinha, até coloquei aqui, Jesus já tinha ressuscitado e as feridas permaneceram. A ressurreição ela não apagou a abertura, ela torna um lugar de encontro. O Senhor deixou feridas abertas após a ressurreição para mostrar para Tomé. E a palavra deixa bem claro que ele, nesse momento, eu acredito que ele cai em choro, ele cai em desespero, ele disse: cara, eu estou tocando nas feridas de Jesus. O Senhor pode ressuscitar, deixar e manter as feridas abertas, elas não desaparecem para dar testemunho. E o que Deus tem colocado no meu coração é a respeito disso. Ele disse assim: a minha verdade, a minha vida com você, ou seja, a sua vida comigo é uma ferida aberta que não se fecha, que não se cicatriza. E a ferida, ela pede por atenção. A ferida aberta, queridos, amém, é uma linguagem. Ela tem uma palavra. Porque toda ferida aberta, como ela pede por atenção, ela fala alguma coisa. Ela denuncia alguma coisa. É interessante que quando a gente está ferido, as feridas ainda falam. E a gente pode até fingir que não está doendo, mas daqui a pouco a gente toca no assunto de um lugar que ainda dói, e essa ferida aberta, ela costuma falar. E Deus tem falado no meu coração, as feridas abertas, elas pronunciam alguma linguagem, alguma palavra. Sabe o que é interessante? Porque a palavra fala que quando ele chega com os discípulos, quando ele está ali, que ele abre o seu coração, eu vejo alguém com a sua ferida aberta, dizendo: olha, eu não estou acreditando, eu preciso tocar, eu preciso tocar exatamente naquilo que eu também tenho, eu preciso tocar Jesus, aonde ele foi furado, do lado dele, nas suas mãos, eu preciso tocar as feridas, e Jesus deixa aberto para que através dessa ferida um encontro aconteça, mas ele não deixa de falar, queridos, amém, que ele não crê. E é uma ferida aberta que qual, amém, queridos, ele está lidando. E Deus tem falado muito assim no meu coração a respeito disso, que toda ferida aberta, ela tem uma linguagem, ela pronuncia alguma coisa, ela diz alguma coisa. Deus tem trazido no meu coração que há certas feridas, e principalmente da sua palavra, de confronto ao nosso coração, que jamais vão se fechar. E uma ferida aberta, queridos, que jamais se fecha, é Isaías 53, abre lá comigo. Porque eu creio, eu tenho
essa compreensão que a ferida aberta, ela denuncia uma verdade. A ferida aberta é o lugar onde a verdade ainda respira. Isaías capítulo 53. Ninguém consegue construir nenhum tipo de mensagem, pronunciar alguma coisa em cima disso aqui. Ninguém consegue, sem ser ferido por isso. Então, para mim, Isaías 53 é uma ferida que não se fecha. Versículo 3. Foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens esconderam o rosto. Foi desprezado e nós não tínhamos estima. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós consideramos castigado por Deus, atingido, afligido, mas Ele foi transpassado por nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas feridas fomos curados. E por suas feridas fomos curados. Quando eu me deparo com Isaías 53, eu vejo uma ferida que não se fecha, que se mantém aberta. Não tem como criar uma canção, amém, com muita alegria em cima de Isaías 53, porque é uma ferida que ainda sangra no nosso presente. Por isso que eu digo que Jesus é a ferida que não se fecha. E por que eu estou usando esse título de que Jesus é uma ferida que não se fecha? É uma verdade que ainda nos fere no presente, por mais que a gente possa ler ela no amanhã ou no ontem. Porque todas as vezes que nós estamos lendo, a gente sabe que a Escritura ela não tem a capacidade de colocar cicatriz ou fazer que entre no processo de cicatrizar as coisas, porque há coisas vivas ainda que Deus está nos ferindo com a sua própria verdade. Por que Jesus, queridos, é uma ferida que nos fere no presente? Porque todas as vezes que nós estamos lendo as Escrituras, queridos, amém, algo em nós, amém, está sendo ferido. Algo em nós está sendo machucado. Então Jesus é uma ferida aberta, queridos, amém, com uma verdade que ainda respira. Porque não tem como nós também olharmos para esse lugar, ou seja, olhar para esse caminho da cruz e achar que isso é só uma metáfora. Não, todas as vezes que nós vamos ler essa mensagem, todas as vezes que a gente vai buscar uma mensagem da cruz, ou seja, vamos ler a respeito da cruz, tudo envolve, amém, com um lugar de ser ferido. Você fala. Não tem como eu construir um caminho, que você pode ver que não são mensagens muito ditas, não são mensagens muito pregadas, raramente você vai escutar um pastor ministrar muitas vezes a palavra cruz, porque cruz significa morte. Então ele não quer falar de morte. Ele não quer falar de um lugar perigoso, de entrega. Porque a mensagem da cruz é uma ferida aberta. Porque você olha para cá, queridos amém, e vê não uma história que foi encerrada, mas o fim de um ciclo, de uma estação, de um tempo, de um propósito cumprido. Mas por que Jesus é a ferida, amém, queridos, aberta? Porque Ele ainda nos machuca quando a gente sabe que estamos saindo totalmente fora daquilo que Ele nos ordenou andar. E eu falei isso e é interessante, é uma linguagem, a ferida ela se expressa em palavras, e aí a ferida aberta é uma linguagem. De alguma forma, que também ela pede por atenção. Eu acredito que a verdade que nos fere, amém, denuncia o nível do ferimento que temos, ou seja, nossa consciência é ferida com as verdades que Deus mesmo fala no nosso coração. Por isso que Deus tem falado no meu coração, eu preciso ser a ferida aberta na tua vida todos os dias, porque eu lhe causando dor no teu presente, ainda te mostro para você que ainda há áreas na tua vida que você precisa morrer. E eu sei que
todas as vezes que nós nos encontramos com a verdade, há áreas da nossa vida que ainda sangram, porque são áreas que ainda estão vivas, são aquelas áreas que a gente não entregou nas mãos de Deus, áreas que nós não renunciamos. Deus tem trazido no meu coração sobre isso. É onde Deus está falando e não tem filtro nenhum. A ferida é um lugar de revelação, porque revela o nível da intensidade daquilo que precisa ser mudado, e também nos dá essa capacidade de compreensão, amém? Porque dor revela comportamento e ação. Quando eu me deparo com isso, Deus tem queimado o meu coração. Eu sou esta ferida aberta de verdade que te fere no presente, para te trazer para o plano original. Mas a Bíblia deixa bem claro que o mesmo Deus que fere, Ele cura. Olha só que interessante. Mas antes do curativo, existe um ferimento que Ele precisa fazer em nós, talvez esmagar o nosso orgulho, o nosso ego. Então Deus que está nos ferindo ao mesmo tempo, antes de nos dar essa capacidade de ser curado, Ele primeiro quer ferir. E a Bíblia, se você ler, queridos, Isaías 53, como eu disse, que para mim Isaías 53 é uma ferida que não se fecha, porque não tem como nós construirmos, queridos, amém, uma boa mensagem, amém, que vai massagear o nosso ego em cima de Isaías 53, porque Isaías 53 é uma ferida que ninguém quer enxergar. Porque a palavra, queridos, na continuidade diz que Deus tinha prazer em esmagar. Ele foi esmagado. Se existe uma paz que você carrega, pode ter certeza, porque Ele foi esmagado. Se existe um amor, queridos, amém, que te abraça no presente, é porque Ele foi esmagado. Existe uma ferida, queridos, amém, que nos fere no presente, e eu posso colocar outro título, então, para não pesar tanto, que seria a ferida de amor. Ele foi ferido por mim, por você, por amor. Ele nos amou de tal forma que Ele permitiu ser ferido. E eu acho interessante porque eu tenho um provérbio que eu gosto muito, você não precisa abrir. O 27 diz que leais são as feridas feitas por aquele que ama. E eu amo quando Deus me fere no presente, porque é a resposta de um Deus que, amém, nos ama. Eu coloquei aqui que a ferida é a prova de amor. Se você se sente, pastor, como que eu sei que a ferida está latente ou está doendo no meu presente? Como que eu sei que Jesus é a ferida do meu presente? É quando você escuta isso que eu estou dizendo, amém? Você sabe que tem coisas na tua vida que precisa ser mudada. Isso é uma ferida. Jamais pode ser ferida, pode criar cicatrizes. Essa é uma ferida que você vai carregar sempre. E temos que cuidar daquilo que pode criar cicatrizes muito rápido, porque senão pode infeccionar. Cura que acontece muito rápido, já fica desconfiado. É aquilo que fecha muito rápido, Igor. Amém? Mas fecha e fica infeccionado. Porque eu acredito, queridos amigos, que a cura é um processo. E tem gente que pula o processo da cura. Ou, na verdade, é uma cicatriz acelerada em cima daquilo que não foi curado. Logo vai infeccionar e vir para fora. Porque a cura nunca aconteceu. Ou seja, algo nunca aconteceu na cura. Mas Deus tem dito ao meu coração que a ferida aberta na Escritura é quase sempre o lugar de uma verdade sem maquiagem. A ferida é uma verdade sem maquiagem nessa vida. Eu acho muito forte isso, eu gosto de entender isso, que pelas suas pisaduras a gente é sarado, mas a cura, ela vai nascer da ferida que Ele não negou em receber. Ele se permitiu ser essa ferida aberta, para que todos os dias nós olhássemos para essa cruz, amém? Olhássemos para esse lugar e nós perdêssemos totalmente a capacidade de sentir e dizer, Deus, uma entrega, isso aqui nunca vai fechar. Não. Por quê? Por que se torna ferida aberta no presente? Porque quando nós olhamos para aquilo que Cristo fez, o seu sacrifício, amém, a gente entende que essa ferida jamais pode ser fechada. Porque nós tentamos achar sentido naquilo que Ele fez. E a gente diz, Deus não faz isso. E agora nos leva a um lugar, amém, onde essa ferida nunca fecha, que é um lugar de que, cara, eu estou respondendo uma morte, ou seja, eu ainda estou sendo ferido no meu presente de alguém que se entregou por amor a mim.
de alguém que morreu para me salvar. Esse é o ponto, queridos. Esse é o ponto. Que a ferida aberta no nosso presente, ela é um caminho. Um caminho para que a gente possa entender e compreender que o Deus que ainda nos serve no presente é o Deus que denuncia o seu amor leal por nós. O Deus que ainda nos serve no presente com a sua palavra é um Deus que está nos mostrando que tem áreas da nossa vida que ainda estão sangrando, são aquelas que não morreram. Eu gosto muito de entender isso, pegar assim, cara, eu me sinto esmagado quando eu vou ler as escrituras, eu me sinto pressionado, levanta as mãos, dê graças a Deus que ainda você está sendo ferido, que essa ferida não criou cicatriz, que ela não foi fechada, que essa verdade não te endureceu, e na verdade revela mais da intensidade da sua ferida. Ele sofreu, e o que ele sofreu foi real, eu coloquei aqui. Porque ele viveu tudo isso, ele sofreu de forma real, a nossa esperança ela não se torna uma metáfora. Biblicamente a ferida, ela permanece aberta, ela é mais fiel do que uma pasta fabricada. Ou seja, a ferida que permanece aberta, ela é mais fiel do que uma pasta fabricada. Eu gosto muito desse momento que a verdade me fere no meu presente, porque a ferida aberta ela é mais fiel do que uma pasta fabricada. É denúncia, amém, de alguém que entendeu que o amor, queridos, amém, ele não é vivido no domingo, mas ele, queridos, na segunda-feira, demonstra que é uma ferida que não pode ser curada. Eu gosto muito de usar isso, eu tenho construído isso, que a ferida não é um acidente, mas é um caminho. Eu quero te perguntar, e eu quero fazer essa pergunta retórica, eu quero que você seja honesto com você mesmo. Essa ferida, ela continua aberta ou ela já fechou? Porque se ela continua aberta, uma das características da ferida aberta é que você se sente pressionado com aquilo que você ainda não mudou. Se você ainda se sente pressionado por aquilo que ainda você não mudou, você tem essa ferida aberta. Mas se você não se sente pressionado, amém, por aquilo que você não mudou, pode ter certeza que essa ferida, ela já se fechou. Eu preciso ferir, Israel, todos os dias a tua consciência por meio da minha palavra, para te mostrar que tem coisas na tua vida que você precisa morrer. Eu preciso fazer isso. Eu botei aqui que a cicatriz muito rápida demais, ela costuma esconder uma infecção. Deus tem colocado no meu coração que a ferida ela não é negada, ela se torna essa linguagem, porque na verdade é uma denúncia, é um testemunho, amém, de uma fé que nós estamos vivendo. Quando eu estou, amém, caminhando, queridos, amém, nessa direção, ou seja, nesse caminho, nessa jornada cristã com Ele, e ainda estou sendo ferido no presente, isso aqui está denunciando que as minhas feridas são testemunhos de fé. Nossas feridas no presente, ou seja, Jesus que é uma ferida nesse presente, é um testemunho de fé. Suas feridas são testemunhos, amém, de que tua fé não morreu. Porque as feridas que Ele não permitiu se fechar depois da ressurreição, deram um testemunho para Tomé. Sabe que tem coisas que a gente diz assim, Deus, por que isso não fecha? Por que isso não sai? Por que isso aqui não sai? Por que todas as vezes que eu me encontro com a tua verdade, eu sinto que essa ferida está sendo mexida, ou seja, eu sinto que isso está me machucando? Porque Ele é essa ferida. Essa verdade que nos fere, que nos machuca. Ele denunciando para mim e para você áreas da nossa vida que a gente ainda não morreu por completo. Todas as vezes que eu me encontro com isso aqui, é muito difícil a gente construir uma mensagem de vitória em cima de uma
uma ferida aberta. A cruz não é apenas a expressão de amor, é o lugar onde a realidade, moral do universo é levada a sério. Deus ele não tornou a justiça para salvar, ele assumiu até o fim. Por isso que eu digo que essa ferida aberta precisa nos ferir e continuar nos ferindo até que ele venha, porque se essa ferida for fechada, talvez eu não vou sentir a dor do presente daquilo que eu preciso renunciar. Obrigado, Deus, porque o Senhor me acusa. Obrigado, Senhor Deus amado, porque a minha consciência é ferida com a tua verdade, porque isso é denúncia de amor. Ainda bem que ainda somos machucados pela verdade, porque denuncia a ferida aberta que Jesus é em nossa vida. Você tem que comigo, irmão? Ainda bem. Eu sou uma ferida que jamais posso fechar, porque se eu fechar, você não vai sentir no presente a dor de uma mudança que você precisa fazer. Ele está nos marcando e nos machucando, e expressando por meio desta dor, queridos, o amor. Deus nos cede com amor e permite que a ferida não se feche, para que o nosso amor não seja só poesia, romantismo. A pergunta que eu faço é: quantos de nós estamos amando Deus porque Ele ainda está nos ferindo? Quantos de nós que ainda estamos preocupados em mudar porque Deus ainda está nos ferindo? Quantos de nós, quantos aqui hoje estão conscientes de que essa ferida precisa permanecer aberta porque ela é uma denúncia de uma verdade, é um lugar onde Deus habita? Quantos nós sabemos que a verdade, sempre quando ela vem de encontro ao nosso coração, ela tem o objetivo de denunciar, queridos, amém, a gravidade dessa ferida? Porque olha, quando eu disse que Isaías 53 para mim é uma ferida que não pode se fechar, como que eu vou ler Isaías 53 e não vou me ferir no meu presente? Como que eu vou ler Isaías 53 e não vou me sentir constrangido? Como que eu posso ler Isaías 53 e não entender que alguém foi ferido por mim? Porque se eu sinto no meu presente Isaías 53, eu estou mostrando para Deus que essa ferida permanece aberta até que Ele venha. Como que eu posso ler essas escrituras? Como que eu posso me deparar com essa verdade e não me sentir machucado por ela? Obrigado, Deus, porque você é a ferida aberta que Ele me mantém, Senhor, nessa jornada. Eu acredito que Deus Ele permite isso. Pastor, Deus não cura? Claro que cura, mas Ele primeiro fere. Sabe qual é talvez uma das nossas dificuldades? É que a gente quer ressuscitar sem morrer. A gente quer pular o processo, irmão, não tem como. Ressurreição é só depois da morte, não tem como. Tem gente que diz que já ressuscitou, mas nem morreu. Ou seja, o velho homem ainda está ali. Não tem como, irmãos. Amém? Você não pode pular a etapa, você não pode pular o processo. Mas isso que Deus tem colocado no meu coração, que antes da cura vem o reconhecimento de ferida. Você não precisa abrir, Oséias 6:1. Antes da cura vem o reconhecimento de ferida. E a verdade nasce daí. O curativo vai aparecer, queridos, amém, quando nós tivermos reconhecimento que existe uma ferida. Tem coisas que Deus vai tratar na nossa vida, tem coisas que Deus vai curar na nossa vida. Mas Tomé mostra para ele uma ferida. E quando ele mostra, amém, para Jesus a ferida, ele diz: Jesus, essa é a ferida aberta da minha alma. Eu não consigo acreditar se eu não tocar. Sabe por quê? Eu gosto muito de usar isso. Isso aqui é uma coisa que eu construí. Sabe por que ele diz assim: se eu não tocar onde é que está os furos, ou onde é que ele foi furado do lado, onde é que os pregos atravessaram? Se eu não tocar, eu vou acreditar. Ele está dizendo assim: eu preciso tocar aonde dói. E sabe que eu entendo que Deus que também estava construindo para o próprio Jesus essa
linguagem dizendo, sabe, Jesus, aonde eu quero que o Senhor toque? Aonde dói. Me toca onde dói. Toca nas minhas feridas. Essa é uma ferida da alma. Toca aqui. E como eu disse e repito, antes da cura tem que ter reconhecimento. O que eu estou levantando aqui, essa palavra, essa metáfora de que Isaías 53 é a ferida que não se fecha, eu não estou dizendo que Deus não nos cura, porque a Bíblia, a própria palavra de Deus fala que pelas pisaduras nós somos sarados e curados, Ele nos cura. Mas tem coisas que Deus não vai curar na nossa vida, e uma delas é a verdade. A verdade não pode criar cicatriz, ela precisa continuar nos ferindo. Por isso que as pessoas fogem da verdade, sabe por quê? Porque verdade, queridos, ela não cria cicatriz, ela machuca mesmo. A verdade é a ferida aberta que não se fecha. A verdade é a ferida aberta que não se fecha. Então, todas as vezes que você lembrar do Isaías 53, lembra que Isaías 53 é uma ferida que não se fecha. Lembra disso. Sempre, sempre. Existe um ponto em que a cruz ela deixa de ser um evento e se torna a estrutura da realidade. Não como um símbolo religioso, mas como uma forma pela qual Deus decidiu existir em relação ao mundo sem defesa, sem vantagem, sem unidade. Sabe qual é o problema disso aqui? É que a gente vê um Cristo esmagado, ferido. Porque a Bíblia deixa bem claro isso. Ele ficou desfigurado. Ou seja, antes de acontecer a ressurreição, nós temos que entender que o nosso Cristo foi esmagado. Então, antes de vir a vitória, o que apareceu primeiro foi as feridas. Antes aqueles dele ressuscitar, ele primeiro foi morto. Só que a gente quer pular o cante de que um ferimento faz parte a mim para levar um processo de vitória. A gente quer pular o processo. Pode ver que esse caminho da cruz ele é sussurrado, ele vai falar. Se falar de sofrimento, a gente pula logo que depois do sofrimento vem vitória, porque o que mais interessante, que bate na nossa consciência, que temos na nossa mente, é que a vitória é mais importante do que o processo. Mas ele caminhou um caminho de dor, de sofrimento. Então Deus, ao seu caminho por meio de Jesus, mostrou que feridas são importantes. O ferimento foi real, só que na nossa consciência a gente não quer entender e abraçar que o ferimento foi real. Por isso que eu digo que a verdade é uma ferida que não se fecha. Porque a gente pode até tentar conscientemente esconder a mente que o nosso Jesus foi esmagado, mas ele foi esmagado, denunciando que era necessário passar. E aí que vem essa ferida aberta, que não se fecha. É que a gente não quer aceitar que o nosso Jesus foi esmagado. A gente não quer aceitar que era necessário passar por aquilo. Se hoje nós estamos aqui, a caminho de um lugar para acelerar, não usando a mensagem da cruz como uma religiosidade, não usando Isaías 53 como uma metáfora, mas lendo ele como ferida aberta, nós entendemos que o nosso Cristo sofreu coisas que a gente não teria capacidade de sofrer. Por isso que eu disse isso, que Jesus, para mim, é uma ferida que não se fecha. Porque raramente nós vamos nos debruçar todas as manhãs em Isaías 53 para lembrar de uma ferida que não se fecha. Raramente a gente vai fazer isso. Mas todos não é real. Deus ele não nos prometeu que a cruz faria sentido. Prometeu apenas que ela não seria o fim da história.
E a minha oração é sempre assim: Deus, continua me ferindo no presente com as tuas verdades. Continua sendo essa ferida aberta que revela a verdade. Porque se eu, na minha consciência, tenho essa compreensão de que você é uma ferida que não se fecha, eu acredito que eu vou continuar na jornada dando valor. Porque quando estamos feridos, nós procuramos cuidar dos ferimentos. Não é assim, não? Você está comigo aqui? Quando a gente se fere, o que a gente faz? Cuida. Toma remedinho para não infeccionar. A gente vai cuidando. Passa. Enrola. Cuida. Deus o livre. Não pode pegar pó. A gente cuida das feridas. A gente cuida para não machucar. Parece que a ferida, além de revelar a dor e de ter uma linguagem própria, ela denuncia para nós a nossa capacidade de cuidado. Então eu acho interessante um Jesus que se torna a ferida aberta no meu presente, porque assim eu terei cuidado para não ferir ele, ou seja, para não ir de contra ou contrário à sua verdade. Então essa verdade de Deus, que possa continuar nos ferindo no presente, porque se ela nos fere, é porque ela ainda é verdadeira em nosso coração. Se ainda nos fere, é porque ela é real em nossa vida. Ainda bem que você se sente desconfortável, amém, com a ferida que ele está te causando com essa verdade. Ainda bem. Isso é muito bom. Continua sendo, Jesus, essa ferida aberta no meu presente. Ele vai sarar as que precisam ser saradas, ele vai colocar no curativo aquelas que precisam ser colocadas, mas tem umas que não precisam fechar, e as que não precisam fechar é da tua verdade na minha vida. Amém? Vamos colocar de pé.